Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Una alegría una vez más estar aquí con los hermanos. Hablando sobre Navidad o pós-Navidad, como quieran ustedes, ¿no? Espero que todos hayan pasado un día precioso, una noche preciosa de 24, y ayer que hayan pasado en familia. Yo, en mi tiempo de consejería, cuando formé familia con Lilian, y nosotros entonces tuvimos a nuestra primera hija, que está haciendo un relajo, me parece, acá al lado. Nosotros entendimos que 24 pasaríamos en familia, nosotros. Y después, el 25, he recogido a los parientes, ¿no? Mis padres, los padres de ella, abuelo, lo que sea, según las circunstancias que se den, ¿no? Y también Año Nuevo, ahí separando una cosa acá, otra, ya como todos hacen. Pero 24 pasamos en familia. Y yo empecé a incentivar a las familias a hacerem lo mismo. Las familias con que he tratado. Y que esta fecha fuera la cereza de la torta de un año de relacionamientos. Y a veces esta noche para algunas familias puede ser difícil por cómo son las familias. Tuve contatos con algunos jóvenes recién convertidos que tenían papá alcoólatra, la mamá con problemas, los hermanos de no sé de qué manera, y ellos entonces buscaban refugio en las familias de la iglesia y querían pasar ahí, y nosotros los recibíamos obviamente, pero para incentivarlo, dándole argumentos en todo el año, para que él pudiera dar una vida de testimonio ante su familia y que él mismo fuera el protagonista de esta noche de Navidad, Nochebuena, y que él pudiera reunir sus parientes así como eran, y él tener el protagonismo de poder dar su testimonio y conducir las personas a la verdad, o en lo mínimo exponerles la verdad. Un desafío. Entonces, un desafío para cada creyente que está acá, convicto en Cristo Jesús, de hacer de su familia un núcleo realmente de predicación del Evangelio, de hoy hasta la próxima Nochebuena. Y que la próxima Nochebuena pueda ser la cereza de la torta de una vida de testimonio ante su familia, sea como sea. Es una responsabilidad del creyente, ¿no? Entonces yo espero realmente que ustedes hayan pasado bien en familia y que los parientes y aquellos que aún no conocen a Dios puedan estar ahí siendo reconocidos por Él. Ok. Yo voy a leer un texto y voy a predicar sobre él. Y este texto empieza en el verso 21 del capítulo de Lucas 2.
y ustedes van a ver que si la memoria de ustedes está buena, ustedes se van a acordar de este texto enseguida. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, en el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado Santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que se viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virgindad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aaron me llamó ayer para preguntarme qué iba a predicar, para dar una introducción sobre el texto. Yo no tengo problemas de tratar con el líder de la alabanza sobre el texto, y yo no tengo problemas de no tratar. No importa, porque el Espíritu Santo dirige a todos los ministerios que están siendo praticados acá a su manera, y yo descanso en esto. Pero es lindo ver cuando yo no pensaría en una ilustración mejor para empezar el texto acá. Entonces vemos que Dios trabaja estas cosas. Y para decir la verdad, yo iba a predicar el texto de domingo que viene, yo iba a predicar hoy, que era un texto que va un poco más adelante de este. Pero a lo último, parece que Dios me trajo y dijo: no, acá primero, habla sobre esto. Y era el texto justo que ilustró a Aaron en la alabanza. Entonces estoy muy contento por lo que Dios hizo. E espero que Deus agora los ilumine em sua palavra. E por isso eu oro. Deus, ilumina-nos uma vez mais em tu palavra para que aprendamos mais de ti. Amém. Amém. Nasceu Jesus. E agora? Passou Navidad, festejamos o nascimento de Jesus, não? Sabemos que Jesus nasceu. Jesus nasceu. A história la estamos acompanhando acá por las escrituras en los últimos domingos. Jesús nació. ¿Y ahora? Nosotros entendimos que Jesús era eterno. Era Dios. Y en un momento Él decidió ser la segunda persona de la Trinidad y someterse al Espíritu Santo
venir como hombre y nacer como hombre y vivir como un hombre, ser humano común, y entregar su vida en rescate de toda la humanidad, porque como hombre no pecaría. Entonces era un precio tan alto a pagar, el precio de nuestro pecado, que solo Él mismo podría pagar. Pero Dios no se muere. Entonces Dios encarnado en un cuerpo humano podría entonces pasar por la muerte. Entonces este es el sacrificio. Pero este sacrificio no existiría si simplesmente Cristo apareciera como hombre ya formado y simplesmente fuera a la cruz. Pero Él tenía que dejar toda una vida para espejo nuestro de cómo es una vida sin pecado, y entonces esta vida santa sacrificarse por nuestros pecados. Por esto vino como un niño. Y por esto vino de mujer y no de hombre, porque la descendencia del hombre, porque por el hombre entró el pecado en el mundo. Entonces Él podría nacer de mujer, pero no podría nacer con la intervención de hombre, como fue el caso de Juan Bautista, que nació pecador. Hombre de Dios, pero pecador, como nosotros. Pero Jesús nació por obra del Espíritu Santo de una mujer. Porque por el pecado del hombre, porque por el pecado del hombre entró la condenación en el mundo. El hombre principal responsable por esto. Entonces Él nace de mujer. ¿Entendimos esto? Vemos la alegría de los ángeles, de los pastores y de los magos. Compreendimos que no sabemos el número de pastores. Eram 3, eram 5, eram 10, eram 29? Não sabemos. E quantos magos? Seguramente mais de 7, provavelmente seria. 11, dizem alguns estudiosos. 3? Não. Porque se diz 3 tradicionalmente, por los regalos que eram 3, então se pensa que cada um trajo um regalo. Pero esta é uma suposição. Podiam ser 20 magos, 11 magos. Não se sabe o número. Em que época? Na época em que Cristo já havia nascido e estava já, não mais no pesebre, pero em uma casa. E aí os magos lo visitam. Lo vimos agora. E em todos eles, Cristo nasceu, e que passou com eles? Eles glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. Não? Agora, pensamos uma coisa. Estar seguro que Cristo nasceu pode produzir que convicções e ações em nossos corações? Estar convicto que Cristo nasceu, se creemos que o que hemos visto nestes domingos é que é uma verdade que Cristo nasceu, que convicções e que ações isto pode produzir em nossos corações? De los ángeles, los magos e los pastores, de Maria maravillada, já lo vimos, as reações que tiveram por saber que nasceu el Cristo. Pero Herodes, por exemplo, al saber del mismo hecho, tuvo odio, medo, y la única acción que se le ocurrió fue cometer homicidios, matando todos los niños de la región, de Belén y región. ¿Por qué saber que Cristo vino al mundo provoca reacciones tan distintas? Y hago una pregunta más, ¿qué reacción va a causar en tu vida? No en esta época de festividad solamente. Pero pregunto de hoy hasta la próxima Nochebuena, ¿qué va a provocar el hecho de saber que Cristo nació en tu vida, en mi vida, en nuestra vida? Y este texto es interesante. Nosotros vemos, hay dos personajes claves que fueron demostrados acá. É a experiência de José, Maria, Simeão e Ana. Miren el verso 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender acá es que había un ritual para el pueblo judío que al 8º día el niño
pasaba por un rito de la circuncisión, que era agarrar la genitalia del hombre y cortarle un pedacito de la punta de la piel. Esto es muy higiénico, no sé si la médica acá después puede ir ahí en las charlas afuera y elucidar los beneficios que esto puede dar al hombre medicinalmente, ¿no? Pero muchos hombres tienen que pasar por esta cirugía por un tema de salud, que no son judíos. Pero Dios puso esta señal en los hombres judíos para identificar como judíos. Ellos eran circuncidados, ¿no? Circuncidados es circuncisión, ¿no? Y en forma de círculo, entonces se cortaba la piel ahí. Y ahí el niño al 8º día pasaba por este rito. Y recebía el nombre. Ahí entonces era expresada a la sociedad el nombre del niño. Y acá dice que el nombre que le pusieron fue Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido, porque el ángel vino, habló a María y dijo el nombre de este niño, que era Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador. Entonces Jesús, el sentido de Salvador, y él entonces recibe el nombre según la orientación de Dios por medio del ángel a María. Y en este día entonces, al 8º día, él es circuncidado y recibe el nombre. Y ahí dice el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ahí vemos 2 ritos más. Primero, la purificación de ellos. ¿Ellos quién? María y José. Entonces, cuando una mujer tenía un hijo, ella tenía 40 días en la ley mosaica, la ley que Moisés escribió bajo la inspiración de Dios, para se purificar. En este período, ella estava em processo de purificação e não poderia participar de nenhuma fiesta pública de Israel. Tinha que passar por la purificação. E o homem também, 40 dias. Interessante, né? O homem não tem parto, nada, e 40 dias está em processo de purificação. Não? Imagínate esta lei acá em Uruguai. Licencia paternal. Licencia paternal de 40 días, ¿no? Iban a tener hijos todos los años, ¿no? Pero el tema acá es que la restricción era para las fiestas públicas, nada más. Y la mujer también. Pero si el hijo fuese un hombre que rompiera la madre por primera vez de la mujer y fuera varón, entonces no eran 40 días, pero 80. La mujer tenía que esperar 80 días. Y era el caso de María. Entonces sabemos que del 8º día ahí, de la circuncisión y el nombre de Jesús, ¿no? Ahí pasaronse como 80 días para que ellos pudieran entonces cumplir un rito de la ley mosaica también, que era aí tocante a Jesús nuevamente, que todo hijo varón primogénito era del Señor, pertenecía al Señor, era consagrado al Señor para servirle. Todo en el pueblo de Israel, el hijo varón, primer hijo, era ofrecido al Señor. Por eso tenemos la Samuel, que foi oferecido ao Senhor e foi a viver no templo para ser cuidado por el profeta Eli, el sacerdote, perdón, Eli. ¿Por quê? Porque era o primeiro hijo, varón, primogênito de sua madre. No Antigo Testamento temos a história. Só para exemplificar a lei. E como Juan Bautista com sua madre, que nós vemos acá, o cântico de sua madre, também foi consagrado ao Senhor. E acá Jesus, então, hijo varón, primeiro hijo, primogênito, consagrado ao Senhor. Então, se levava ao templo e se apresentava aos sacerdotes e dizia: este é um ninho consagrado ao Senhor para servir-lhe. E assim era. E então Jesus tinha que ir a Jerusalém para apresentar al hijo, pero não poderia nascerlo
antes de cumprir a purificação de Maria e de José. Maria, por las circunstâncias, 80 dias. Ok? Isso está na lei, buscamos em Levíticos, em Éxodo, né? São as leis escritas no Antigo Testamento que eram cumpridas por o povo de Israel. E el 23 diz: como está escrito na lei do Senhor, todo varão que abrir a matriz será chamado santo ao Senhor. Éxodo 13, 2 e o verso 12 também, aí, os que queiram buscar depois. E 24 diz: e para oferecer, conforme a lo que se diz na lei do Senhor, par de tórtolas ou 2 palominos. Aí Levíticos, capítulo 12, de 6 a 8, está esta lei. E acá disse que tinha que oferecer uma oferta ao Senhor no templo, não? Então se levaria 2 tórtolas ou 2 palomitos, eles seriam sacrificados, o sacerdote los sacrificaria e aceitava isso como um sacrifício em reconhecimento ao hijo primogênito, era o que se pedia. Na verdade, a lei disse que era um cordeiro e uma tórtola. Pero um cordeiro era caro. E uma família pobre poderia ter a opção de oferecer 2 palomitos ou 2 tórtolas. Mais fácil de levar se veniam de lejos, como no caso Juan e Maria, que veniam já de Galileia e barravam todo, não? Arriba de animais ou em uma caravana, para ir hasta Jerusalém. Ou então, se veniam com plata, para ser aí comprar o animal aí cerca do templo, tinha que comprar e tinham pouca plata, então com 2 palomitos se solucionava o tema. Por esta oferta de José e Maria, se entende que José e Maria eram pessoas humildes. A primeira citação que entendemos que eles eram uma família humilde não é porque Jesus nasceu em um pesebre. Porque aunque fuera rico por haver ido al censo, e o censo era em Belém, e Belém já estava com todas a hospedaria llena, e Belém era chico e poucas pessoas, então imagine-se que não havia uma rede de hotéis aí para hospedar-se, capaz que havia uma pensão aí, quando muito. E les tocou estar com o local de alimentação de los animais, porque todos os quartos estavam llenos. Aunque fuera rico, não tinha espaço. Pero assim que conseguiram uma casa para estar. Tanto que os magos lo visitaram em casa. Então decimos, capaz que não eram pobres, Jesus. Pero acá por la oferta se distingue que era uma família pobre, porque eram 2 palomitos ou 2 tórtolas. Então sabemos que era uma família humilde, por este relato, não? E para oferecer conforme se disse na lei do Senhor, par de tórtolas e 2 palomitos. E el 25 disse: e aqui havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Características de um homem que estava no templo quando chegou José e Maria: justo, piedoso, esperançoso e com o Espírito Santo. Por que Simeão tinha esta característica? Porque ele creia que Jesus haveria de nascer. E ele tinha uma promessa particular. El 27 diz: movido por el Espírito vino al templo, e quando os padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mi su salvación. La revelación que nos explica acá cómo era, que Dios le dio, que él iba a ver el Mesías. Fue una revelación particular. Y él tomó esto como palabra de Deus. Todo israelita que leía el Antigo Testamento entendia que el Mesías iba a venir. E viniendo el Mesías, salvaria
a los suyos. Entonces, toda persona, antes de la venida de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, esperaban el Mesías, creían que el Mesías iba a venir, el ungido del Señor, que era un título que Isaías dava a Jesús, ungido del Señor. Ellos esperaban, e esta esperança los llevaban a adorar a Deus e a creer en la redención de Deus por sus pecados y todo lo demás. Esto los justificava. Ellos pasaban a ser justificados por la esperança. Ellos esperavam. Entonces, un hombre justo, en la época de que nació Cristo, era considerado justo ante Dios porque esperaba el Mesías, entendía en las Escrituras. Y aunque muriera, ellos tenían la confianza que Dios lo iba a resucitar, porque un Mesías iba a venir y proporcionar esta resurrección. Por esto David lo creyó, Job lo creyó, ellos declaraban esto, que ellos no estarían para siempre con sus cuerpos en el Seol, en la tumba. Ellos creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque un día Dios iba a cumplir lo que prometió en Génesis, que de la semiente de la mujer iba a nacer un Salvador. Y ellos esperaban. Esta era la condición de Simeón. Por esto era piadoso. Era una persona creyente que creía en esta verdad. Y él tenía fe, entonces él esperaba que se cumpliera la palabra de Dios, que el Mesías iba a nacer. Pero particularmente que él iba a ver, al contrario de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de David. A lo contrario de ellos, Simeón iba a ver. Ya era un anciano y no había perdido las esperanzas. Como que, bueno, ya estoy viejo, no pasó nada, creo que... No, él esperaba. Él esperaba. E aqui em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem justo e piadoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele, e lhe havia sido revelado por el Espírito Santo que não veria a morte antes que viesse al ungido del Senhor. Título, ungido del Senhor. Um homem que conhecia as Escrituras, agora recebia uma revelação de Deus especial. Então, quando ele vai ao templo, levado por el Espírito Santo, e ele toma em seus braços al menino Jesus, ele disse: Agora, Senhor, despide tu siervo em paz, conforme a tu palavra. Ou seja, agora eu posso morir, porque o que Deus me puso para ver, eu estou vendo a salvação de Israel. Esta era uma promessa particular para mim. Então, eu vi, agora posso ir em paz. Estou em paz. Agora a expectativa não existia mais, porque foi cumprida. E havia paz. Conforme a tu palavra, porque han visto mis ojos tu salvação. Jesus, el Salvador, ele estava vindo aí, a salvação. La qual has preparado em presença de todos os pueblos, luz para revelação a los gentiles e glória de tu pueblo Israel. Luz para los gentiles. Interessante, não? Ele utiliza esta palavra luz para los gentiles, citando também Isaías 42:6, 49:6. Luz e revelação para los gentiles. Quem eram os gentiles? Todos que não eram judeus, em todos os tempos. Nós outros. Luz para os gentiles. Quando pensamos em China, pensamos em gentiles. Quando pensamos em Rússia, pensamos em gentiles. Quando pensamos em Brasil, pensamos em gentiles. Nações que não são judias. E glória para Israel. Por que glória para Israel? Porque sem merecer este pueblo foi el agente de la venida del Mesías. Um privilégio. Privilégio, não mérito. Privilégio. Não é porque os judeus eram melhores. Eram como nós outros, pecadores. Pero foi um privilégio. Assim como Maria, como mulher, ela já teve um privilégio.
Muitas mulheres justas estavam em Israel, pero ela foi bem-aventurada, era justa e foi elegida, não por seus méritos, pero por soberania de Deus. Então, 33 disse, e agora entra papai e mamá de Jesus, disse, e José e sua madre, ou seja, a madre de Jesus, estavam maravilhados de todo o que se decía de ele. Maravilhados. José e Maria estavam maravilhados. Desde o embaraço de Maria, coisas estavam passando na vida de eles, revelação de quem era Jesus, e eles, por mais que escutavam a realidade de lo que estava passando, eles obedeciam todo lo que o ángel les dijo, todo lo que as escrituras poniam, eles obedeciam, pero eles estavam maravilhados, creyendo e se surpreendendo com a amplitude desta verdade. Vamos escuchar que Maria guardava estas coisas em seu coração. A predicação do próximo domingo. Seria hoje, mas vai ser o próximo, se Deus permite. Então, Maria e José estavam maravilhados com o que estava passando hasta este momento. E era apenas 3 meses e pico da vida de Jesus. Um bebito estava fazendo com que eles passaram a estar maravilhados. Crer na Navidad, crer que Cristo nasceu para um crente, é uma vida de estar maravilhado. É como chegar acá, eu chego a área e digo, mira, não sabes o que Deus hizo em minha vida, passou isso, e foi bendição de Deus, e Ele friamente poderia dizer, claro, é Deus, óbvio. Claro que vai passar. Incluso está escrito na Bíblia que vai passar. ¿Por que está surpreso? Não. Nós nos maravilhamos. ¿Sabe por quê? Porque nós entendemos a verdade, mas não entendemos a amplitude da verdade. Lá vamos descobrindo a realidade de Cristo Jesus em nossas vidas. Eu me maravilhei com Cristo Jesus quando era adolescente, porque entendi que meu pecado poderia ser perdonado. Porque as coisas que eu hice, eu digo, não há perdão. O melhor ser humano não me vai perdonar. Não há perdão. E Ele me perdonou. E me quedei maravilhado. Agora eu já tenho 55 anos. E escuto a graça de Deus cantada. E me pongo maravilhado. Porque meu pecado Ele perdonou. De novo. E me pongo maravilhado. Porque entendo que o pecado que eu cometi quando era adolescente, era grave. Hoje, com 55, eu vejo que era muito mais grave de lo que eu pensava. Ampliou a verdade. E a sua vez amplia o tamanho do amor de Deus. E eu entendo mais do amor de Deus. E me quedo maravilhado. E eles se maravilhavam. Maria, como pode um anjo vir a falar isto? Agora eu já estou embaraçada, vou falar com minha prima. E salta o filho de ella, e ella profetiza sobre meu filho. E agora ele nasce e vêm pastores acá a falar de ele. E passa um par de dias e vêm magos. E agora vou cumprir a lei, e vem este homem, Simeão, que nunca havia visto em minha vida, e disse estas coisas. E eles se põem maravilhados com o que Deus está fazendo. Cristo na vida de eles promove maravilhas. Que maravilha descobrir a amplitude de los efeitos de Cristo em tu vida. Qual é o efeito de Cristo em tu vida hoje? Quais são os efeitos? Qual é a diferença? Ah, pero eu já tenho 80 e 90 e 100 anos e já he visto de todo. Simeão não havia visto de todo. José e Maria, 3 meses com Deus encarnado, participando da vida de eles. E eles se maravilhavam.
E José e sua madre estavam maravilhados. 34 dijo, e los bendijo Simeón, e dijo a sua madre Maria, he aqui este está puesto para caída e para levantamento de muitos em Israel, e para señal que será contradicha. Esta palavra contradicha, que quer dizer? Que Cristo seria maldecido. Ele está falando, este ninho, esta maravilha que está cá, vai derrubar a muitos e levantar a vários. Os que estão caídos são os que humildemente reconhecem que são pecadores e são levantados. Os que caem são os orgulhosos que estão em contra de Cristo. Estes caem. Por isso que era para caída de alguns e levantamento de outros. Porque para estar na presença de Deus não pode existir orgulho. O orgulho é um impedimento para viver uma vida com Cristo. Porque temos que admitir que somos pecadores e que Ele é perfeito. E que nós temos a necessidade de Ele. E sem Ele não podemos ser quem deveríamos ser. E temos que aceitar que somos criaturas. Nós somos seres iluminados. Não somos pessoas que vão melhorar por seus méritos e chegar a uma perfeição. Que todo o que ensina aí afuera e todos os filósofos, e Provérbios disse que todas as ideias de los sábios são estultícia, porque não tem como base a humildade. Pero los que estão na lona e que sabem que não servem para nada e que são os pecadores, estes estão listos para arrepentir-se e aceitar que Deus os ama. E eles não têm mérito para isto, pero Deus os vai elegir para levantar os caídos. Se tu nunca estuviste caído em tu vida, é porque não te diste conta de tu situação. Porque o dia que te das conta de tu situação e vês que não podes levantar-te, aí só cabe uma coisa: admitir a situação delante de Deus. E Ele então dá a condena. E a condena é a morte. E quando vas a ser a paga desta condena, Ele disse: pero não tenéis que pagar, eu já paguei. Já morri em teu lugar. Sem méritos. Sem méritos. Levantar o caído. Derrubar os que estão parados. Os que pensam que têm controle da situação. Estes estão parados. A realidade de Cristo Jesus é para a caída. Por isso contradiz. Por isso que há persecução. Por isso que vão falar mal de Cristo. Por isso que vão querer eliminar o hecho de que houve Navidad. Ou simplesmente vão dar outro entorno a este tema. Ou outro valor. E não a este. Que Cristo vino, nasceu, viveu como homem e morreu por nós. E ressuscitou por seu próprio poder. Ele é todo em nós. Não há meritocracia humana em la vida com Cristo. Não há soberbia em la vida com Cristo. Nós aprendemos isto, por isso nos maravilhamos. Porque, em contrário de uma vida de uma natureza pecaminosa, nós miramos a Cristo e cada vez nos maravilhamos com a amplitude desta verdade. Por isso estamos aqui a cada domingo. Porque creemos que temos que entender mais, e mais, e mais. Essa é a ideia. E então Simeão nasce uma profecia, e uma espada transpassará tu alma. Porque ela está maravilhada com este ninho, ela vai a viver de maneira íntima, como nenhum ser humano, lo que é estar com este ninho, verlo crescer, passar a ser um homem, e verlo ser maldecido, e verlo morir pelos pecados da humanidade. É um sofrimento. Então, as convicções que
de la Navidad en nuestras vidas tienen que ver también con la garantía que no escaparemos del sufrimiento. No hay promesas de no sufrir en la vida cristiana. No hay promesas. La única promesa es que Él va a estar con nosotros en el sufrimiento. Si la razón de vida de ustedes es no sufrir, ustedes van a ter uma vida de frustração, porque o sofrimento está em cada esquina. Porque lo imponderável de la vida es esto: somos pecadores. E só por el hecho de ser pecadores e vivirmos em um mundo de pecado, há consequências diárias em nossas vidas. E sofrimos. Eu sofro quando escuto uma notícia triste sobre coisas que han passado no mundo. Alguém que se quita a vida, um aluno que se quita a vida, um país que começa a perseguir a grupos de pessoas e a aniquilá-los. Isso entristece. E como entristece quando os creyentes sofrem por serem perseguidos por sua fé. E vamos a ser perseguidos por nossa fé. Em instâncias diferentes, pero vai passar. E para Maria já lhe foi avisado que ela ia passar por sofrimento grande, porque ver a seu filho crucificado na cruz, com toda a carga de pecado do mundo sobre ele, era uma morte inigualável no mundo. Muitas pessoas tiveram uma morte física mais dolorida capaz que Cristo, pero nenhuma pessoa que morreu sofrendo levou em seu corpo todos os pecados da humanidade em todos os tempos. Este foi o sofrimento de Cristo. Lo que le hicieron los guardias quando le golpearon, le pusieron la cruz de espinos, le deram com los elásticos aí, hicieron de todo com ele. Esto poderia se fazer com qualquer pessoa e capaz que outros sofreram mais que Cristo fisicamente neste sentido. E muitos já eram crucificados. Pedro foi crucificado com pata para arriba, porque disse a história que ele não quis ser crucificado como maestro e pediu que dera a volta à cruz. Isso disse a história tradicional, não disse a Bíblia. Pero sabemos que passou com pessoas isto. Pero nenhum ser humano en la tierra levou a carga de los pecados de todo el mundo, al ponto de Cristo dizer: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque toda a carga de pecado estava neste corpo. Este é o sofrimento de Cristo, diferente de qualquer ser humano em todos os tempos. Nadie vai conseguir imitar a Cristo nisto. É impossível. É uma ofensa o homem tentar sofrer como Cristo sofreu, porque é impossível. É menospreciar a Cristo. É poner-se em um lugar de falsa modéstia que, na verdade, está revestida de orgulho. Toda timidez é fruto de orgulho, não é virtude. A soberba e a timidez não estão na proposta de Cristo Jesus, porque ambos os dois têm por base o orgulho. Arão, podes tocar guitarra acá? Não, eu não toco muito bem. Mentiroso. O padre de la mentira é o diabo. Tocas o suficiente para nos conduzir à base. Não seas orgulhoso. Esta virtude não existe. Vou poder dizer: não, Jimi Hendrix toca melhor que eu. Ah, bom, tá. Aí eu não creio. Já escutei Jimi Hendrix e eu creio que Jimi Hendrix tocou um pouco melhor. Pero para o Senhor, eu quero Aaron e não Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um guitarrista roqueiro do século passado, retrasado, não sei, de tão viejo que estou falando de coisas de viejo acá. Pero el hecho es que el orgullo é para a caída. E os caídos são levantados por Deus. Esse é o sentido acá. E o sofrimento está dito na vida de Maria. La Navidad
el efecto de Cristo nascer para vos, en tu realidad, quiere decir que no vas a dejar de sufrir por esto, pero vas a maravillarte de la gracia de Dios en todo esto. No vas a estar solo en los momentos difíciles. Esta es la idea. Y nadie acá puede perder esta identidad. Usted como creyente de la iglesia acá, cuerpo de Cristo, familia que participa de la comunión verdadera en Cristo Jesús, nosotros tenemos que nos acordar los unos a los otros que no estamos solos en las alegrías y en los sufrimientos. Cristo sigue con nosotros. Amén. Cristo nunca abandonou a Maria por isto. Sempre lhe deu uma solução. Pero a promessa de não sofrer como madre não é garantida. Todos vão sofrer. Que madre não sofre quando o filho se enferma? Que padre não sofre quando o filho é desobediente? Todos sofrimos. Pero com o Senhor temos a solução. Entendemos o problema claramente porque o Senhor nos disse claramente. E aí buscamos a solução. Ok? Olá. Batman quer ir com a madre? Viste que todo super-herói tem uma madre, não? Jesucristo tinha sua madre. Ok. Estava também allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribo de Aser, de edad muy avanzada, pois havia vivido com seu marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva há 84 anos, e não se apartava del templo, sirviendo de noite e de dia com ajunos e orações. Uma mulher que muito possivelmente tinha mais de 90 anos. Ela não se apartava del templo, provavelmente porque por ser viúva e não ter amparo de nadie, os sacerdotes del templo amparavam esta viúva por força de lei. E no templo havia espaços onde se poderia poner uma pessoa para viver aí. Então, muito provavelmente, Ana, que tem o nome de profetisa, que possivelmente tem relação com maestria, uma mulher que ensinava, não que tinha profecias do futuro, mas uma mulher que ensinava, ela vivia no templo. Então, esta é a ideia de Ana, sua posição como profetisa. Profetiza acá da ideia de hablar, ser a boca de Deus. Então, ela tinha o Antigo Testamento e era a boca de Deus hablando a las pessoas do templo. Era a função mais provável para Ana. Tanto que, dizia que ela já tinha muita idade, e ele 38 diz, esta apresentando-se na mesma hora que Simeão, dava graças a Deus e falava del niño a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela já estava no templo, ela já conheciam aqueles que frequentavam o templo e que, como Simeão, esperavam o Messias. E ela, como profetisa, provavelmente, ela comentava sobre as Escrituras com as pessoas. Não era cargo puesto de enseñanza de la gente, pero é uma pessoa que, por sua vida de piedade, vivir em ajunos e orações, e cerca de las Escrituras, expuesta a la enseñanza de las Escrituras, ela poderia reproduzir estas verdades a la gente. E ela, então, chamava naqueles que esperavam a redenção de Israel e dizia, mira, el niño está aí. Chegou. Ela não tinha a revelação que ia haver como Simeão. Pero ella lo identificou quando lo viu. E estava cerca, possivelmente, de Simeão, escutando tudo isso. E chamava a gente, che, vos que estás esperando, assim como eu, o Messias, somos privilegiados. Ele está cá, é este ninho. Conforme as Escrituras, está cá. A realidade de Cristo Jesus em nossas vidas é que nós reproduzimos esta verdade a los que esperam, ou a los que são elegidos por Ele. Nós anunciamos, reafirmamos
Hoy estamos acá reafirmando, Cristo nació un día para nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El envío, Navidad. Entonces tenemos esta promesa. Entonces vemos en Ana, vemos en Simeón, podemos ver en la vida de José y María los impactos de una realidad. Cristo nació. Y esto se extiende. Mira que estamos hablando de 3 meses de vida de Cristo. Y cuántas cosas han pasado en la historia. ¿Cuál es la historia de tu vida? Cuando Cristo nació en tu vida, ¿cómo pasó a ser tu historia? Una pregunta que viene antes. ¿Nació Cristo en tu vida? ¿Estás seguro? Si estás seguro, ¿cuáles son los efectos? ¿Te has levantado? ¿O pensás que estás parado? Y la verdad, estás tirado al piso. Y no reconociste esto. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la vida de sus hijos? ¿Estás orgulloso? No tengo todo sobre controle. ¿O admitís que no tenés condiciones, que hay problemas y hay que buscar soluciones? Y las soluciones están en Cristo Jesús y como dijo Simeón, en tu palabra. En tu palabra. ¿Dónde estás buscando soluciones? ¿En la palabra? ¿Cómo interpretas las situaciones de tu vida? ¿Según la palabra? ¿O tenés miedo de ver lo que la luz de la palabra puede alumbrar en tu vida? Y la posición es de orgullo. Hasta acá llegamos. ¿Cristo nació en tu vida? ¿Hay consecuencias? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cómo has decidido los temas de tu vida? ¿Tiene que ver con Cristo Jesús? ¿Te estás maravillando en ver las soluciones que Cristo has dado a tu vida? ¿O estás sufriendo por las decisiones que has tomado en tu vida? Porque no considera a Cristo y sus principios en su vida. La humildad de buscar, de llegar al hermano y decir, ayúdame acá en la palabra, necesito saber. Yo no quiero tu opinión, yo quiero la opinión de la palabra. Ayúdame a encontrarla. Unos a otros. ¿El orgullo te permite eso o no te permite? Todos están caídos. El problema es que algunos piensan que están parados. Y la realidad de Cristo es para a caída de los que están parados y para levantar los que están caídos. ¿Quieres ser levantado o derrubado por la misma verdad, por el mismo Cristo? Mirá lo que hizo Herodes, mirá lo que hizo Simeón. Totalmente diferente. Decisiones e interpretaciones sobre una realidad totalmente diferentes. Porque uno pensaba estar parado y el otro sabía que era totalmente dependiente del Señor. Cambia. Cristo vino para cambiar y para revelar la verdad. Él es la verdad. No hay mentira en Él. Si sabes tocar guitarra y Él sabe de esto, tocala. Si te toca a ti, tocala. Si te toca a ti, tocala. Y si te toca a ti hacer lo que tiene que hacer, hacedlo para Él, para su gloria. No hay soberbia, no hay timidez. Humildad, sí, saber que sois un pecador. Timidez revestida de orgullo, no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Que la gracia de Dios y la realidad de su nacimiento puede estar bien clara en nuestra mente en todo el año que se inicia, para la honra y gloria del Señor. Hablamos hasta los 3 meses y pico de la vida de Cristo,
e vamos a seguir mirando a história e avançar um pouco mais, pero este domingo que vem. ¿Está bem? Que Deus nos bendiga e nos pueda hacer reflejar en estas verdades para su glória. Próximo domingo já será outro ano. Então, a última predicação do ano é esta, para mim. E a primeira do ano que vem domingo que vem. Esperamos a todos que vocês possam passar em família também esta noite de virada de ano, né? E que vocês possam estar com esta ideia bem forte na mente de vocês. Cristo nasceu, viveu entre nós, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos garantizar a vitória. Não por nossos méritos, pero porque Ele é Ele. E que Deus restaure nossos hogares em todo o que necessitamos e podamos ver a cada ação de Cristo a maravilha. Estarmos maravilhados. Amém? Oremos. Deus querido, quero pedir-te que tu realmente siga alumbrando nossa mente para entendermos a realidade de tu nascimento no mundo e em nossos corações e pedir a intervenção no coração, na mente de cada um de aqueles que estão acá, por si acaso não te conosco, não amo. Que eles possam ser uma entrega verdadeira de suas vidas a ti. E que podamos, ó Deus, como hijos tuyos, aprender a cada dia sobre tu soberania, sobre tu verdade, e saber que em cada dia difícil tu estarás conosco. E em cada dia bueno, nós seguiremos contigo. E sempre nos vamos poner maravilhados com a realidade de poder seguir a um Deus tão perfeito e tão amoroso, que nos amou primeiro. Por isso, todos te somos gratos, pedimos tu bendição para esta semana, pedimos por tu cuidado sobre os membros da igreja que hoje não puderam estar acá. Quero acordar de Alessandra que tu puedas estar cuidando de sua mente, de seu corpo para a recuperação. Quero pedir outra vez mais por la família de Pastor Billy, que está em viagem, que eles possam ser bendições a seus queridos allá em Brasil, como são bendições acá para nós em Atlântida. Que tu los uses para a glória de tu nome e que eles possam ter um tempo de alegria junto a ti. Graças, Senhor, porque tu nos has guardado e que esta semana seja para glorificar a tu nome. É o que te pedimos em tu nome. Amém. Graças, hermanos, bendições, um lindo final de dia, lindo almoço, lo que sobrou de todo aquello que vocês compraram, pensando em 85 pessoas, e vocês eram só 8 ou 10, têm para toda a semana. Então, que Deus os bendiga. Graças.